Olá, que bom encontrar com você e quero começar o nosso encontro de hoje fazendo uma pergunta fundamental que nos acompanha neste domingo. Quem é Jesus para você? Pense um pouquinho e vem comigo porque está começando mais um Rezando a Palavra. Meu querido irmão, minha amada irmã, que bom, estamos aqui mais uma vez para rezarmos juntos a Palavra do Senhor, já no 24º domingo do tempo comum. E quero deixar aquela saudação especial para todos os inscritos em nosso canal, quem está chegando, muito bem-vindo. Lembrando sempre de deixar aquele joinha, assistir até o final, compartilhar este vídeo e dizer muito obrigado por todas as mensagens de carinho e de incentivo. Querido irmão, minha amada irmã, olha, a liturgia deste domingo nos coloca diante desta pergunta central: quem é Jesus? Só que antes da gente rezar um pouco sobre essa pergunta, pensar um pouco, discernir sobre este fundamental questionamento, lembro para você que todas as leituras estão aqui em nossa descrição e a primeira leitura, que é um trecho do livro de Isaías, é aquela passagem clássica que inclusive aparece naquele período ali da Quaresma para a Semana Santa, entre a Páscoa do Senhor, que é já exatamente o trecho do servo sofredor. Até hoje, muitos estudiosos fazem um questionamento de quem exatamente o autor do texto denominado Isaías está se referindo. Há vários questionamentos: se o servo sofredor, que passa por toda humilhação, é esbofeteado, é desfigurado, tem a sua barba arrancada, ou seja, a sua dignidade comprometida, de quem se trata? E como eu ia dizendo, até hoje muitos estudiosos não conseguiram chegar a um consenso. O que se sabe é que este servo sofredor pode estar falando de maneira particular do próprio profeta, de uma própria pessoa, pode estar falando do povo de Israel que estava vivendo todas as dificuldades do exílio, pode estar falando tanto de uma pessoa quanto do profeta, ou como muitos entendem que este servo sofredor vai conseguir a perfeita configuração em Cristo Jesus. Uma coisa é certa, é que o texto nos traz, poderíamos assim resumir, duas dimensões que servem para qualquer pessoa. A primeira delas é que, diante da dificuldade, diante das perseguições, diante dos atos de intolerância, de perseguição, de morte que pode colocar na nossa vida, o autor nos dá um ensinamento. Resistamos na presença de Deus, resistamos naquilo que Deus nos ensina, resistamos na nossa coerência, não devolvamos àqueles que nos maltratam, que nos perseguem, que tentam arrancar a nossa dignidade, utilizando as mesmas estratégias e os mesmos argumentos que esse. Porque o texto então acrescenta esta segunda dimensão, que é exatamente a que envolve toda essa capacidade de resistir. Vai dizer, olha, eu persevero naquele que vem, o meu Deus, que me salva. E aqui, queridos, como isso é fundamental, não significa que o servo sofredor está fazendo o papel de tolo ou que um povo sofrido deve aceitar de qualquer maneira o sofrimento. Não, o texto não fala disso. Pelo contrário, o texto fala de lutar, acreditar e de perseverar e resistir a todo momento para que as forças negativas, contrárias ao poder de Deus, não prevaleçam. E só encontraremos condições de vencer todas essas dificuldades, sabendo que Deus é por nós e sendo fiéis à palavra dele. Por isso, a luta não será utilizando, como eu disse, das mesmas estratégias, das mesmas argumentações, ou até mesmo desta força que humilha. Pelo contrário, é mantendo-se firme na coerência, na ética, na luta constante, sabendo que Deus é por nós. Assim, o Evangelho nos apresenta Jesus conversando com os discípulos e a clássica pergunta: o que dizem a meu respeito? O que dizem de mim? E aí, Jesus que vai ouvir da boca dos seus companheiros dizendo: olha, Jesus, falam que você é João Batista, que você é um grande profeta, que você é isso.
e aquilo, como diz o dito popular. Só que aí, queridos, o que nós entendemos? Primeiro, que de fato as pessoas que estavam próximas ali de Jesus, que já tinham ouvido a sua pregação, ainda não haviam compreendido verdadeiramente que Jesus não era um mero profeta, que tampouco Jesus era João Batista. Não haviam experimentado a profundidade daquele que é o Salvador. Por isso Jesus vai perguntar para os seus companheiros de caminhada mais próximos: e para vocês, quem sou eu? Quem sou eu? E aí, naquele momento, há uma grande afirmação bonita de que Jesus é o Messias, e Jesus ali vai dizer para eles: só serão capazes de entender quem sou eu, quem de fato se aproxima de mim, quem convive comigo, quem adere ao meu projeto. E aí é onde Jesus vai dizer que o Filho do Homem vai ser perseguido, vai ser maltratado, vai ser entregue pelos mestres da lei, pelos saduceus, pelos fariseus. E aí Pedro que não aceita, Pedro que rejeita aquela atitude. E aí nós vamos entender mais duas coisas. Quando Jesus diz isso, não significa que ele está querendo dizer que ele tem prazer em sofrer, que ele, na verdade, se entregava aos algozes de qualquer maneira. Não, o que Jesus está dizendo é que fazer a opção pela defesa da vida, fazer a opção por uma coerência verdadeiramente evangélica, lutar pela justiça, lutar pela paz, lutar pela fraternidade, será sempre causa de rejeição, de não aceitação. Por isso é muito importante, diante dessa pergunta de Jesus, então nós entendemos quem é Jesus para você, meu irmão. Volto à pergunta central: quem é Jesus para você? Porque muitas vezes nós dizemos que nós pertencemos ao Senhor, que nós conhecemos o Senhor, mas nós pregamos uma falsa religião, nós pregamos um falso cristianismo, nós seguimos muito mais a determinados pensamentos. Semana passada eu já dizia, determinadas ideologias, mais do que o próprio Jesus. Por isso, muitas vezes, nós temos a mesma atitude de Pedro, que são comportamentos movidos por Satanás. Jesus vai dizer: afaste de mim, Satanás. Ou seja, todos aqueles que dizem querer seguir Jesus, mas que não aceita o caminho da luta pela igualdade, que não aceita ser perseguido por conta da justiça, que não abraça Jesus verdadeiramente na sua inteireza do seu projeto, faz como Pedro, torna-se aquele inimigo que separa a humanidade do verdadeiro Deus, que separa a humanidade de Cristo Jesus. Por isso Jesus vai dizer: se vocês querem entender quem de fato eu sou, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Renunciar a si mesmo significa o quê, queridos? Significa abandonar os nossos projetos egoístas. Significa abandonar uma luta que vai apenas favorecer aos teus pensamentos, aos teus interesses, aos teus benefícios. Renunciar a si mesmo significa pensar em toda a humanidade, em criar uma sociedade fraterna. Assumir a sua cruz, ou seja, saber que neste caminho de fidelidade teremos dificuldades, teremos provações, mas tampouco deixaremos essa cruz para trás, porque a cruz para nós representa fidelidade ao Senhor e significa de fato vitória. E depois ir atrás dele e seguir, ou seja, não seguir a outras vozes, não seguir a outros pensamentos, mas seguir sim ao Senhor. E isso que vai se tornando concreto quando na segunda leitura, que é um trecho da carta de Tiago, Tiago que vai dizer: a fé sem obras é mortas. Mostra a tua fé sem obras, que eu mostro pelas minhas obras a minha fé. E aqui nós chegamos realmente a uma questão crucial e definitiva. Não existe fé sem obras, mas aquele que acredita pode até muito não dizer por palavras, mas os seus atos, as suas obras são verdadeiras manifestações de fé. Por isso quero terminar, inclusive, trazendo um trecho do que Pagola diz, né? O que Jesus pode nos trazer quando a gente permite de fato renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir? E aí diz Pagola: Jesus pode ensinar-nos, sobretudo, um novo estilo de vida, que se aproxima dele, quem se aproxima dele não se sente tanto atraído por uma nova doutrina,
quanto convidado a viver de uma maneira diferente, mais arraigado na verdade e com um horizonte mais digno e mais esperançoso. Jesus pode nos libertar também de formas pouco sadias de viver a religião, fanatismos cegos, desvios legalistas, medos egoístas. Jesus pode, sobretudo, introduzir em nossas vidas algo tão importante como a alegria de viver, o olhar compassivo para as pessoas, a criatividade de quem vive amando. E aqui termino exatamente com essa última afirmação que nos lembra esse grande teólogo. A alegria de quem vive amando. Porque uma das coisas que infelizmente a gente tem mais testemunhado, ou melhor, que a gente tem muito testemunhado, não mais testemunhado, porque os melhores e maiores testemunhos de vida e de amor, estes sim são a maioria em nosso meio. Mas existem, infelizmente, muitos que estão aí, na verdade, dando um exemplo de vida que passa longe do amor, que passa longe da alegria de se viver. Por isso que, ao aproximarmos de Jesus para responder quem Ele é, possamos ir com toda essa certeza. É aquele que nos oferece um novo estilo de vida, é aquele que nos faz acreditar na alegria de viver, é aquele que nos dá a possibilidade de continuar caminhando e por onde passamos, vivendo com tranquilidade, semeando amor, ou seja, amando em toda e qualquer circunstância. Paz e bem para você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.